dele. É muito importante isso, Francisco, que a gente tem que conversar com esse pessoal. Isso aí é uma coisa que eu também faço esse tipo de trabalho em Cáceres, né? Com o nosso grupo lá, o grupo de amigos da Princesinha do Paraguai. Então a gente vai fazendo esse resgate que eu acho assim, extremamente importante. Eu gostaria aqui de mostrar aqui a camiseta, que parabenizar o pessoal do Ação Santo Antônio. Linda camiseta, né, Zeca? O Ação que fez um excelente campeonato estadual. Parabéns, Santo Antônio de Levergé. Parabéns à diretoria do Ação. Linda camiseta. Olha só, que camiseta maravilhosa. Comprei a camiseta lá em Santo Antônio de Levergé e falei assim que apresentaria o programa com a camiseta. A cada programa eu apresento com uma camiseta. Foi um trabalho maravilhoso. Existe uma história, Paulo, que consta do livro que eu acabei de escrever, mas essa história me foi contada não. Eu descobri num livro do Manuel Soares Campos, pai do Dr. Frederico Campos, que foi governador do estado. O Manuel Soares Campos era um apaixonado por futebol. Ele era um carioca que veio para Cuiabá também e era torcedor do América Carioca. Chegando aqui, ele viu que o cuiabano adorava, gostava muito de futebol e tinha um talento especial para jogar futebol. Certo. E foi ele que construiu o primeiro estádio, fundou um time chamado Comércio e fundou a Primeira Liga. E ele afirma, no livro dele, do qual eu pesquisei e tive acesso, que o Dr. Frederico Campos me emprestou, certo. Ele afirma que o primeiro campeão de Cuiabá era um time de Santo Antônio. Santo Antônio de Levergé. Era o Destemido, que ganhou o torneio início, que antigamente todo o campeonato antes dele antecedia o que se chamava de torneio início. Era realizado numa tarde só com jogos de 10 a 15 minutos, conforme a quantidade de times que disputavam. E o campeão desse torneio, do primeiro torneio início de 1936, que foi o primeiro campeonato cuiabano realmente realizado dentro das normas da FIFA, dentro de um estádio de futebol com alambrado, dentro de um estádio de futebol com arquibancada, com vestiário, com tudo que tinha direito, traves com rede, se chamava Destemido. E o professor, o Manuel Soares Campos, que era o seu Campos, da farmácia Campos, afirma que esse time era de Santo Antônio. Eu já ouvi outras pessoas dizendo que não, mas eu prefiro ficar com a afirmação do seu Campos, porque ele escreveu, né? Ele escreveu esse livro em 1980, mais ou menos. Inclusive, eu vou te mandar uma foto, que eu tenho, acho que uma foto dessa partida, de uma dessas partidas de futebol que eu encontrei no MISC, lá em Santo Antônio de Levergé. Eu quero lembrar aí o pessoal que segue o Francisco nas redes sociais, que eu acabei de mandar para o Francisco aí o link, tá? Do programa. Quem quiser assistir aí e quiser participar também, é só entrar e mandar o recado para o Francisco. Bom, no programa passado, no nosso último programa, a gente estava falando do Misto Esporte Clube e sobrou um espaçozinho para a gente falar do Paulistano. Mas o tempo era curto, a gente acabou não falando do Paulistano. Então eu pedi, hoje a gente colocasse então em pauta o time do Paulistano. Eu vou mostrar então a foto número 1, o time do Paulistano, lá no colégio Liceu Cuiabano. Paulistano Esporte Clube. Aí, Zeca, esse time daí é o time do Paulistano, da década de 40, né? Ele é de 46 ou 47, porque 47, parece, né? Que o Colégio Estadual ainda estava em construção. Em construção, né? Então pode até ser de 46, que é mais seguramente de 46. De 46, né? Porque em 45 e 46 não houve campeonato, mas os times não paravam. Certo. E em 47 o colégio já estava pronto. Certo. Então aí provavelmente, como ele está vendo daqui que ele está em obras ainda, deve ser de 1946. O Paulistano, ele tem uma história muito bonita dentro do futebol cuiabano, né? Porque se ainda existisse, seria hoje o time mais antigo, porque ele é de 1924. Ele foi fundado em 15 de novembro de 1924. E eu tenho aqui... Pode mostrar a foto número 2 aí. Eu tenho aqui a sua primeira diretoria. Olha lá, ó. 1925? Não, 24. Foi 24, né? 24. Tá, 24. 25 foi o Dom Bosco. Foi o Dom Bosco. Dom Bosco foi de janeiro, de 25. Então seria, no caso, 96 anos.
Ele é de 24, 15 de Certo. novembro de 1924. Entendeu? E ele foi fundado pelo Antenor Santana Zeferino. O Antenor contou com o apoio do Manuel Carlos Pereira, Arthur Corsino da Silva, do capitão João Gutenberg Alves Ferreira, do major José Silvério de Magalhães, João Alberto Curvo, Manuel Hermínio Monteiro e o tenente Pedro Martins. Você pode observar que todos os times da época tinham bastante militares. Né? Militares. Eles faziam um contraponto aos coronéis que mandavam dos times. Normalmente o coronel estava lá como presidente, como chefão, mas tinha muito militar. Porque Cuiabá tinha muita guarnição militar aqui, né? Então esse pessoal fazia parte. Inclusive um dos precursores do nosso futebol, vamos dizer assim, foi o Júlio Costa, que era um tenente do 16º Batalhão de Caçadores e que era técnico do comércio. Ele era um carioca que veio para cá e lá no Rio de Janeiro ele também trabalhava com futebol, então eu entendia muito. E o paulistano, ele disputou várias partidas amistosas desde a sua fundação, porque nós não tínhamos nenhum campeonato, nenhum torneio organizado. Certo. Porque nós, por incrível que pareça, Cuiabá não tinha estádio de futebol. Aqui se jogava em praça pública, se jogava em parque, se jogava, por exemplo, onde é o colégio, o Liceu Cuiabano hoje, ali também é a Praça General Malé, ali se jogava futebol também. Era o Campo do Bosque, não? Não, o Campo do Bosque foi depois, que era nos fundos, né? Certo. O Campo do Bosque foi o que o Manuel Soares Campos construiu. Construiu. E o paulistano, ele participou não só da fundação da Liga, como também participou do primeiro campeonato cuiabano de futebol, que aconteceu em 1936. Eu chamo atenção sempre para esse campeonato, porque lá em 1936 a nossa população deveria ser o quê? Acho que Cuiabá não passava de 25 mil 25 mil habitantes. E nós disputamos, e o campeonato teve 7 participantes. Nossa. 7 participantes. E o paulistano era um deles. E como a gente está falando de paulistano, eu queria passar para você aqui rapidamente, porque foi um campeonato de um turno só. Certo. Entendeu? Cujo campeão foi o Comércio, que era o time do seu Campos. O paulistano, ele disputou esse campeonato com o seguinte time. Engraçado, você pode observar a escalação como é que era. Os times jogavam 2, 3, 5. Diferente de hoje, né? 4-4-2, 4-1, 4-1, 4-3-3. É esse time que está aí? Não, é a anterior. Anterior a esse. Esse time é de 46, 47. Certo. O que eu vou falar para você aqui é de 36. 36. 1936. O time era Sérgio, Canu e Rubens, Ciríaco, Silvio e Pio, Andrade, Arnoldo, Ventura, Joaquim Alves e Totozinho. Totozinho é uma figura icônica do nosso futebol antigo. Certo. Porque ele foi considerado o primeiro grande craque do nosso futebol. Ele não era um cara tipo Leônidas, espetaculoso. Mas ele era aquele tipo de jogador que ele se desdobrava em todas as posições do campo. Ele era incansável, ele tinha um vigor físico fabuloso, fantástico. A irmã dele ainda é viva. Aliás, a irmã dele ou a filha dele. Será que não tem foto? Dona Leila. Naquela época era muito difícil fotografia, muito difícil, né? Eu falei com ela me conseguiu aquela foto que eu mandei para você agora com o filho do Totozinho, de lateral esquerdo do Palmeiras. Ah, do Palmeiras. Então o Totozinho, ele foi indicado para a seleção de Mato Grosso, porque como falei para você outro dia, Mato Grosso, o último em pé da esquerda para a direita é filho do Totozinho. O último em pé da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, o Vadinho. Certo. O goleiro é Jonil, nosso conhecido Jonil. Ô, grande Jonil, um abraço, Jonil. Fantástico. Gente fina. Goleiro. O segundo sentado é o Bosco de la Mônica. Ô, seu Bosco também está assistindo a gente. Seu Bosco não perde um programa, hein? Ali tem abraço, Nilza. Tem Nilza reclama de mandar um abraço para ela. Deixa eu ler para você aqui. Em pé, Otinho, Sérgio Gonçalo. Não, é Cidilo, né? Hein? Cidilo que está ali. Sérgio, Gonçalo, Ferné, Jonil, Magela e Vadinho. É isso. Aí vem Altino, Bosco de la Mônica, Leovaldo, Wiser,
e Edson. Isso. Seu Bosco de Sargento la Mônica participou mesmo, foi um grande craque do nosso futebol. Não, Inclusive, estou Bosco. esperando ele para tomar a segunda vacina para participar aqui com a gente. E Bosco tem muita história para contar. Nossa, a hora que começa a falar é a história para não parar mais. E, Pode falar, Fanaia, Francisco. eu achei muito importante essa fala do Zeca Tenuta sobre o paulistano. E eu gostaria aqui de fazer referência a uma família. 4 irmãos. Severino Bispo de Arruda, Silvino Bispo de Moraes, Chiquinho, José Conceição e Felipe. Mas o que teve mais destaque no futebol mato-grossense foi o Severino, que começou jogando pelo Campinas, passou pelo Riachuelo, Atlético e, por fim, jogou no misto. Então, é uma família dedicada ao esporte. Ao esporte. E quase todos eles jogaram no Campinas, né, Zeca Tenuta? O Campinas é um time mais recente, né? O Campinas foi fundado pelo seu Candi, que era vereador em Cuiabá, ali do bairro do Barcelo, antigo Barcelo, entendendo? Eu até tenho uma foto do Campinas aí. Você mostra a foto 13 pra gente? 13. Era um time. Campinas foi fundado pelo seu Candi. E chegou a ter time, além da região do Porto, né? O Campinas chegou a ter time muito bom, disputava o Campeonato Cuiabano, porque há uma coisa que eu queria chamar a atenção. O Campeonato Cuiabano, Paulo, Chico, o Campeonato Cuiabano era como se fosse o Campeonato Brasileiro hoje. Todo mundo queria disputar. Mas... Olha lá o time do Campinas, ó. Só pra te... Isso, esse é o time do Campinas. O Marcondes, o Nhogo no gol lá, ó. O Marcondes está ali? Marcondes está no gol. O goleiro. Ah, no meio, é isso. Ele lá de branco. Timaço. Então, Tá, e aí? Foto histórica. por exemplo, Pochorel, Poconé, Rosário Oeste, Cáceres, Dom Aquino, antigo Mutum. Esse pessoal era doido para disputar o Campeonato Cuiabano, porque o Campeonato Cuiabano, quer queira, quer não, ele dava visibilidade para os jogadores, porque o pessoal saía de Cuiabá e ia para Corumbá. Certo. E de Corumbá para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, não era difícil, não. Tá entendendo? Então, mas para participar do Campeonato Cuiabano, a cidade do interior teria que ter uma liga, pelo menos. Certo. Então isso dificultava, primeiro. E segundo, as distâncias, que era tudo por estrada de chão, né? Ficava difícil para os times se deslocar final de semana para vir jogar aqui. E para os times jogar lá, porque lá também não tinha estádio, não tinha campo. Mas era um sonho dos times do interior, principalmente Pochorel, Cáceres, Poconé, vir disputar o Campeonato Cuiabano. Porque era uma vitrine. Era importante, o Campeonato Cuiabano era um negócio fabuloso. Parava a cidade durante o campeonato. Está entendendo? E eu quero alertar também, Paulo, que tudo que nós estamos falando aqui, que eu estou falando sobre futebol, consta do No livro. Tá tudo aí. Porque eu não posso Espetacular. falar nada fora, porque aí vou estar chutando, né? Então isso aí, o que está aí foi pesquisado, foi referenciado. Então o que eu estou dizendo aqui, você vai encontrar com muito mais quantidade dentro dos 2 livros que vai ser lançado agora no dia 22. Espetacular. E eu gostaria também, aproveitando, já que você falou aí de Cáceres, de Cuiabá vitrine e tal, eu recebi, e estou ajudando a distribuir também, participei de um trabalho, inclusive foi da lei Aldir Blanc, com a Olga Castrilão Mendes, que é da Academia Mato Grossense de Letras, de um trabalho chamado Fragmentos da História Cultural de Cáceres e Outros Fios da Memória. Eu tenho que volume 1 e volume 2, e tem também Letras Cacerenses. Isso aqui é muito interessante. Eu estou fazendo um trabalho, Zeca, quando você pega um livro desse, como o seu, como dos fragmentos do seu Natalino Ferreira Mendes, você pega, eu começo a me deliciar com isso aí. E nesse livro aqui dos fragmentos do seu Natalino, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o livro e estou buscando as fotos desses acontecimentos. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, alô, torcedor do Misto Esporte Clube, eu vou pedir para o Einer mostrar esse vídeo número 4 que está aí, de uma partida que foi realizada em Cáceres em 1951, entre o Misto Esporte Clube, que era um timaço, com a seleção cacerense. Olha só isso aí,
Está nesse livro Fragmentos da História Cultural de Cáceres e Outros Fios da Memória, de Natalino Ferreira Mendes. Mostra pra gente aí, Weiner. O Misto Esporte Clube de Cuiabá, a convite da Liga Esportiva Cacerense, atuou em Cáceres durante as festas de comemoração do aniversário de 173 anos da cidade. Isso em 1951. Para competirem em um torneio tríplice de futebol, basquete e vôlei com selecionados locais. A partida de futebol, assistida por uma considerável massa, talvez a maior já vista em nossos gramados, foi cheia de emoções e de jogadas vibrantes. Pena que a vitória tivesse fugido nos derradeiros minutos finais da partida. Com uma vantagem no marcador de 2 tentos, consignados por Juquinha e por Vitor, ambos no primeiro tempo, e mantido esse resultado até quase no final da luta, com o selecionado da Liga atuando acertadamente, eis que o panorama do jogo, ao faltarem 8 minutos para o seu término, se modifica, o nosso quadro se desnorteia em campo, em menos de 5 minutos, o 11 cuiabano, numa virada impressionante por intermédio de Leônidas, marca 2 pontos consecutivos que lhe vieram trazer o empate, resultado considerado para os dirigentes cacerenses por demais injustos. Placar final, Misto 2, Seleção Cacerense 2. Pega, por exemplo, um livro desse, e aí você vai e busca, né, a fotografia desse evento. É muito espetacular. Isso aí aconteceu, Francisco, em 1951, quando o Cáceres, eu me lembro perfeitamente desse estádio, chamava-se Estádio Alfredo Dulce. Você conhece Cáceres? Não tem a rua Coronel José Dulce? Então, de um lado ela termina na beira do rio e no outro lado ela terminava nesse estádio. Né? Era um estádio acanhado, depois passou a se chamar de Estádio Mato Grosso. Era um estádio acanhado, mas ele tinha arquibancada de circo de madeira. E esse misto foi jogar contra o selecionado cacerense na comemoração de 173 anos de Cáceres. O selecionado cacerense vencia de 2-0 e Leônidas acabou com a festa do time cacerense, empatando nos minutos finais em 2-2. Tá, essa história é interessante, consta até no meu livro. Sério? Não foi só o time de futebol, foi de vôlei e basquete também. Isso, só que eu não consegui encontrar. Essa matéria, ela foi tirada do jornal A Razão. Como eu disse, o cuiabano gostava muito de esporte de quadra. É verdade. Aqui o tênis, por exemplo, tinha muita aceitação e tinha muito praticante de tênis. Voleibol e basquete todo time tinha que ter uma equipe de voleibol. E o engraçado é que os jogadores do futebol participavam dos times de vôlei, principalmente. Interessante. Que precisava de pessoal de mais altura, né? Leônidas era o exímio jogador de vôlei. Sabia? Leônidas jogava vôlei. Ele morreu em que ano? Você sabe, você tem essa não informação, Francisco? Não, eu não Eu tenho. devo ter no 3º volume. No 3º volume, mas né? Estou lembrando aqui de cabeça, não consigo lembrar. E tem aqui também, que eu queria mostrar para vocês, tem um outro capítulo aqui no livro também, que é a inauguração do estádio Geraldo Luiz da Silva de Cáceres. O Geraldão. O Geraldão. Então eu vou pedir que tem aqui também nesse livro, no Fragmentos da História Cultural de Cáceres, que eu fui buscar as fotos dessa inauguração. Eu vou pedir para o Weiner rodar para a gente aí o videozinho número 5, Weiner. Você roda para a gente? No dia 6 de outubro de 1974, inaugurava-se em Cáceres o Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva, Geraldão. O jornal Correio Cacerense, de 6/10/74, fala do evento de forma seguinte. Hoje, nesta Cáceres que completa 196 anos de fundação, o cacerense verá concretizado um grande sonho há muito tempo esperado. Ou seja, um estádio de futebol que será inaugurado a partir das 14 horas, com presenças de altas autoridades do Estado e do município. Levará esta nova praça de esportes o nome de Luiz Geraldo da Silva, o que nos faz acreditar
todos irão chamá-lo de Geraldão, nome este tirado de um herói cacerense que se destacou na Força Expedicionária Brasileira, morrendo em combate nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. No presente momento, o estádio consta de um campo com dimensões regulamentares, situado no bairro do Junco, com frente para a estrada de rodagem que liga Cáceres a Cuiabá. Possui arquibancada de madeira com capacidade para cerca de 1.200 pessoas e alambrado de tela em toda a volta do campo. 2 bons vestiários construídos de material, dotado por enquanto somente de água, pois não há energia elétrica naquele bairro. Não está ainda gramado, pois não houve tempo para a grama crescer, visto que a presente obra foi concluída em tempo recorde, já que foi iniciada em 16 de julho próximo passado. E nesta época não chove em Cáceres, o que prejudicou bastante o cultivo da grama. Abrilhantando a inauguração, realizou-se o jogo entre as seleções de Poconé e de Cáceres. Muito legal. Um baita registro histórico. Nossa, né? Isso aí é uma maravilha. Rapaz, eu me delicio com isso aí. Parabéns, Olga Maria Castrilão Mendes, pelo belo trabalho. Show de bola. Eu estou me deliciando com os fragmentos, com o livro Letras Cacerenses. Recebi também da minha querida amiga professora Neuza Zatter, um trecho do Oeste Brasileiro, do Gabriel Pinto de Arruda. Ela organizou. Olha, é um show de bola. Nós estamos vivendo um momento extremamente importante. Cuiabá, o nosso querido Francisco lançou um livro também sobre a vida do Zé Bolo Flor. Então, é um momento riquíssimo, né, na história do nosso estado de Mato Grosso. Agora, o que me deixa muito triste, e uma coisa que eu sempre falo, eu gostaria que você mostrasse as fotos na sequência aí, a foto número 6, é que a cidade de Cáceres, você vê a dificuldade naquela época para se construir um estádio de futebol na cidade de Cáceres. Hoje Cáceres tem o estádio de futebol acanhado, o estádio, mas que dá para receber um grande público, o estádio Luiz Geraldo da Silva. Já teve decisão de campeonato estadual em Cáceres. O Cáceres já foi campeão estadual. Pode ir mostrando na sequência, né? Olha lá o Perereca. Na conquista do título estadual. E hoje, infelizmente, Cáceres, a foto do jornal Zac News, que faz um trabalho belíssimo. Um abraço, Kishi, meu querido amigo Kishi. Pode ir passando aqui. Hoje, por exemplo, a cidade de Cáceres não tem um representante no campeonato estadual. Né? Então, é muito triste, né, você ver uma situação dessa, né? E Cáceres é um dos maiores municípios do estado, né? Exatamente, já teve Oriente, já teve, né, naquela época, o BS, e hoje não consegue manter um time na liga. A história de Cáceres no futebol mato-grossense, ela é riquíssima. Eu pesquisei e encontrei que num dos campeonatos brasileiros que existiam, de seleções de estado, esse campeonato começou lá na década de 1920 e veio até 1960. E a seleção de Mato Grosso só embarcou daqui para fazer o seu jogo, se não me engano, em Goiás, depois que chegaram 2 jogadores de Cáceres. Inclusive foi manchete do jornal, chegaram os cacerenses. Você lembra o nome? Tem no livro também, né, Paulo? Tem no livro, maravilha, assim, de cabeça, tá tudo, não seria tudo... o Canhento? Canhento? Não, esse é bem antes. Bem antes, né? Canhento é mais atual, né? Canhento é mais atual. Mas tem o nome deles. Um deles ficou jogando no misto, chamava-se Ditinho. Ditinho. Ditinho era um volante, jogava demais. Ele era antes de Rômulo. Antes de Rômulo. Mas chegou a jogar com o Rômulo. Mas Ditinho era da seleção mato-grossense, jogava muita bola. Era ele mais um outro companheiro dele. Então, esse município, por exemplo, de Cáceres, Rondonópolis, Pochorel. Pochorel em 1942, 43, vinha jogar em Cuiabá.
E teve um jogo com o misto aqui, que empatou de 1-1, foi um jogo que... Histórico. Histórico, o Pochorel comemorou esse resultado lá por uns 10 anos, né? Porque ganhar do misto aqui não era fácil. Não era fácil, o misto era, também, entendeu? O misto era um time massa, então, né? os times da capital aqui, o pessoal do interior, era muito difícil ganhar deles, porque aqui tinha mais condições, né? Sem dúvida. Trazia jogador de fora. O Francisco me mandou uma foto, Weiner, se você puder colocar aí, eu mandei agora para você, que tem tá no seu celular, eu mandei pelo WhatsApp, que tem o Ruiter abraçado com o Leônidas. Tem como você mandar para mim? Olha lá, ó. Olha que foto histórica. Onde você conseguiu essa foto? Essa Francisco. foto é do Sérgio Santos, o nosso amigo. O Sérgio Santos que te passou? É, o garimpeiro da história do futebol, ao lado do Sérgio escritor Santos, Zeca você tem que Tenuta. estar aqui, meu garoto. Essa foto é histórica, hein? O Sérgio tem uma documentação fotográfica do futebol nosso que acho que ninguém tem igual, né, Chico? Não. Ele tem um acervo imenso, porque o Sérgio, ele é um cara apaixonado pela história do futebol, né? E ele, assim, meio que acanhadamente, ele foi entrando nas famílias dos antigos jogadores, né? Foi fazendo amizade com aqueles jogadores antigos, Glauco Marcelo principalmente, que deu um grande acervo para ele também do futebol. E ele vai também resgatando a história de cada um desses jogadores da época. E agora tudo isso está documentado por essa pesquisa maravilhosa que o Tenuta fez, né? Nessa trilogia do futebol cuiabano. Isso é um espetáculo. Você sabe que o Glauco, da última vez que o Glauco esteve comigo aqui no programa passado, né, Zeca? Ele me passou um pendrive, um abraço, Glauco. Ele me passou um pendrive com um acervo, assim, fantástico. Então, eu estou fazendo, assim, estou aperfeiçoando o acervo, melhorando a qualidade das fotos. São fotos antigas também, mas fotos fantásticas. Então, a hora que eu trabalhar essa foto, eu vou passar para vocês. Tá, eu até gostaria que o amigo Zeca Tenuta falasse sobre o porquê do nome Leônidas, né? Porque você sabe que o nome dele não era Leônidas, né? O nome dele era Benedito Severo Gonçalves. Ele é daquela família de craques do futebol. Não é Leônidas, não é Leônidas. Fanaia vai falar. O nome dele é Benedito Severo Gonçalves. Da família Gonçalves. Ele conta no livro que na década de 1930 existia o Leônidas Diamante Negro. Ah, tem, E o Leônidas Diamante Negro, ele ficou muito famoso porque ele fez um gol de bicicleta. Que ele segundo o próprio Leônidas contava, né? Que no momento, o único meio que ele encontrou de mandar aquela bola para o gol, porque ele estava de costas para o gol e a bola no ar, ele fez o movimento da bicicleta e ficou conhecido como bicicleta. O Benedito Severo, o nosso Leônidas, ele viu no cinema. Ele conta essa história, está no livro, um depoimento dele. Nossa, que legal. Ele viu no cinema Leônidas fazer o gol de bicicleta. Ele falou, eu vou fazer em Cuiabá. E fez. E tem um fato histórico. Isso aí eu peguei de jornal, não foi, ninguém me contou, para não falar que foi invenção. Isso está comprovado. O São Paulo Futebol Clube, porque o Leônidas era do jogava Flamengo. no São Paulo nessa época. O Leônidas era do Flamengo ele foi para o São Paulo. O São Paulo foi fazer um jogo em La Paz, na Bolívia, e pernoitou em Corumbá. Pernoitou em Corumbá antes de seguir para a Bolívia. E nesse dia, o misto estava jogando em Corumbá. Certo. E o Leônidas, o verdadeiro, estava na arquibancada e viu o nosso Leônidas jogar. Tá entendendo? E por uma sorte... Eles eram parecidos. Era parecido. O Leônidas do nosso aqui fez uma bicicleta. Não lembro se ele fez o gol ou não fez o gol. O Leônidas, verdadeiro, foi lá conversar com ele, né? Pô, como que você... Aí ele contou, não, eu vi no cinema, mostrava antigamente, né? Fazer e imitava. Tá entendendo? Essa história aconteceu em Corumbá. Que o Leônidas, Diamante Negro, se encontrou com o Leônidas Cuiabano.
O Leônidas Cuiabano, ele é da família Gonçalves, que tem o Pelé, o Armindo, o Almiro, né? É tudo. Inclusive um Ariel. jogador, o Ariel, Ah, eles são parentes. tudo parente. E um outro jogador também que é filho do Leônidas é o Carlos Carlos. Macaco. O Carlos Macaco. O Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo. Macaco. Ele chegou a jogar no Bangu do Rio. Nossa, Carlos é E craque. fez gol demais lá. Ele tinha proposta para ir para o Flamengo, Fluminense, mas O problema do Carlos foi que ele foi muito irresponsável, né? Ele poderia ter sido, assim, tão famoso, tão craque quanto o pai. com certeza. Né? Com certeza. Ô, Zeca, essa semana semana passada, você me mandou um áudio que eu não conhecia. E eu tive um grande amigo no rádio, eu aprendi muito com ele, Rubens Neves. O Rubens Neves, do popular Rubão, um grande narrador, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na rádio A Voz do Oeste e depois trabalhar com ele na rádio Vila Real. E aí você me mandou um áudio que eu não tinha ouvido ainda, e esse áudio, ele narrando para a Rádio Juventude Amorim e para a Rádio A Voz do Oeste de Cuiabá, um acontecimento trágico aqui no Carnaval, na década de 80, em Cuiabá. E eu vou pedir então para o Weiner, eu acho que vai dar tempo, para soltar para a gente aí o áudio e o vídeo número 11, que mostra o falecimento de um dos maiores jogadores do futebol de Mato Grosso, Pelezinho. Dá tempo, vamos lá. Número 11. Muito bom dia, amigos da Rádio Juventude Amorim de Rondonópolis. Rubens Neves aqui dos estúdios da Rádio A Voz do Oeste de Cuiabá, com flashes do Carnaval Cuiabano de 1981. Primeiro, acontecimento lamentável do Carnaval Cuiabano de 1981 veio lutar o desporto mato-grossense. Na noite do último sábado, madrugada do domingo, já pela 1h da madrugada, aconteceu um lamentável acidente no trecho do Cocipó da Ponte, de frente à Fiat Automóveis, onde veio a falecer o jogador Adilson Cruz, o conhecido Pelezinho. Ele dirigiu o seu Passat, que tinha 6 pessoas. Com ele estava o jogador do Vista Esporte Clube Remo, ainda o jogador Bento Juvenil do Vista Esporte Clube e mais 3 senhoritas. Ele se dirigia para a boate Sayonara, situada também no Cocipó da Ponte, quando na altura da Fiat Automóveis acabou se chocando violentamente contra um poste de iluminação pública, vindo a falecer na hora. Além de Pelezinho, faleceu no acidente o jogador Bento, juvenil do Vista Esporte Clube, e 2 senhoritas que acompanhavam. Apenas escaparam com vida o jogador Remo do Vista Esporte Clube e sua acompanhante, que estão internados, inclusive o jogador Remo, com fraturas expostas nas 2 pernas e praticamente inutilizado para a produção que exercia, ou seja, inutilizado para a prática de futebol. O acidente ocorreu, portanto, a 1h da madrugada, já na madrugada do domingo, de frente à Fiat Automóveis. Pelezinho, como se sabe, tinha o seu passe preso ao Internacional de Porto Alegre e acabava de ser emprestado ao Londrina do Paraná. Veio brincar o Carnaval em Cuiabá, sua terra natal. E na primeira noite do Carnaval, portanto, acabou se envolvendo nesse acidente, vindo a perder a vida, o mesmo acontecendo com o jogador juvenil do Vista Esporte Clube Bento e as suas 2 acompanhantes. Eu repito para os senhores, o Passat do jogador Pelezinho se chocou violentamente contra um poste de frente à Fiat Automóveis no Cocipó da Ponte. O carro se dirigia para a boate Sayonara, quando faleceram, além de Pelezinho, o jogador Bento, juvenil do Vista Esporte Clube, e 2 senhoritas que acompanhavam os jogadores. Apenas escaparam com vida o jogador Remo, que teve fratura exposta nas 2 pernas e sua acompanhante. Ambos estão internados na Santa Casa de Misericórdia, aqui na capital Cuiabá. Esse foi o primeiro
acidente lamentável do Carnaval Cuiabano de 1981. O que veio e lutar em muito desporto mato-grossense. Era o que tínhamos para os amigos da Rádio Juventude Amorim, de Rondonópolis, aqui direto dos estúdios da Rádio Aposto Oeste de Cuiabá. Tragédia, você estava no Sayonara, né? Porque o Remo e o Bento, eles eram vizinhos nossos ali do bairro Poção, hoje o Poção, mas na época era Mundel. E nós crescemos juntos ali jogando futebol. E o Remo e o Bento, eles tinham uma qualidade melhor que nós, tinha mais talento e continuaram. Mas nós estávamos, nossa turma estávamos lá no Sayonara e sabíamos que eles iam para lá. Porque eu já tinha conversado antes com o Remo, com o Bento, falou, nós vamos lá para o Sayonara mais tarde, Pelezinho vai estar junto. E nós era tudo apaixonado por futebol, o Pelezinho era o nosso ídolo. Certo. Apesar de eu ser Dom Bosquino, mas Pelezinho jogava demais e todo mundo gostava. E chegou a notícia para nós lá no Sayonara, olha, Pelezinho bateu o carro ali em frente a 35 e morreu todo mundo, inclusive Remo e Bento. Aí saímos, os colegas dele, fomos lá para o pronto-socorro antigo de Cuiabá e virou ainda uma confusão lá, todo mundo querendo saber como é que estava. Mas o caso do Remo, ele não fraturou nenhuma das pernas. Aconteceu que na panturrilha que a você me falou. panturrilha dele que soltou, tá entendendo? E vale como lembrança até uma conversa que eu tive com o Remo, falei, Remo, mas na hora ali, o que você sentiu? Ele falou, Zeca, eu só lembrei de falar, valei-me, meu São Benedito. Ele acha que foi isso que salvou ele. Eu não duvido não, né? Porque Mas você chegou de ver o carro lá? Cheguei, o carro entrou de lado, assim, no meio do poste, ele dobrou, assim, abraçou o poste. Foi não era para salvar ninguém ali, pela pancada, não era, né? Você conhece uma pessoa que estava Então, no carro, eu né? quero até aproveitar o ensejo aqui dessa fala, desse fatídico acidente com o Pelezinho, para mandar um abraço lá para minha amiga Noêmia, que mora no Marajoara. Ela estava nesse carro e ela foi uma das sobreviventes nesse dia. Ela foi minha colega, trabalhou comigo lá no Hotel Mato Grosso muitos anos e ela me contava muito do sofrimento que ela passou, né, para poder se restabelecer. E foi uma coisa que marcou a vida dela para sempre. E até hoje ela é mistense roxa. Já deve estar com seus 80 anos por aí. Grande abraço, Noêmia. Foi uma tristeza, né? Uma grande perda. Pelezinho tinha tudo para ser um grande atleta e teve essa... Pelezinho prematuramente. era um fenômeno. Hein? Pelezinho era um fenômeno. Fenômeno, né? Pelezinho, pelo amor de Deus, o que ele fazia em campo. Você chegou de ver esse gol olímpico lá, você estava no estádio? Eu, por uma sorte, eu estava atrás dele, naquela reta da bandeirinha de córner, da onde ele correu para bater o Que escanteio. beleza. Se eu tivesse uma máquina, adivinhasse, tinha fotografado, filmado, sei lá o quê. Rapaz, mas eu fico assim triste de ver que não teve nenhuma gravação desse gol, né? E era campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro, o gol era o goleiro do Vasco, Mazzaropi. Mazzaropi. Mazzaropi contou outro dia eu vi uma reportagem com o Mazzaropi lá, falando do Grêmio. Ele contou esse gol. Sério? Ele narrou essa história desse gol aí. Nossa, eu vou procurar. Eu não lembro qual canal onde? desse que eu vi assistindo lá em casa, falando de Mazzaropi, papai, ele falou, falando de gol olímpico, né? Ele contou esse gol. Então, eu tentei um contato com o pessoal da Rede Globo, tentei um contato também com o pessoal do Vasco da Gama, com o departamento de marketing do Vasco da Gama. Ninguém tem esse registro lá. Bom, são 10 horas e 59 minutos. Nós vamos dar uma pequena parada, vamos a um intervalo comercial e na sequência voltaremos então com o nosso programa Bola e Amigos, edição Memória. Bom dia, amigos, estamos de volta com o nosso programa Bola e Amigos, edição Memória. Eu quero mandar aqui um abraço para o meu querido telespectador Juvenal do Cacau. Grande Juvenal, não perde um programa. Ele mandou aqui uma dúvida, é a seguinte, quando o Pelezinho faleceu, o Internacional emprestou ele para o Londrina, como disse o Rubens Neves, ou para o Criciúma? Criciúma.
Criciúma, né? Aí, ó, o Zeca Tenuta está confirmando aqui que foi para o Criciúma e não para o Londrina do Paraná. Tudo bem por aí, meu querido Juvenal? Um abraço pro pessoal aí da Praça do Corujinha. Juvenal não perde um programa nosso. Juvenal é torcedor do Misto Esporte Clube. Um grande abraço para você, Juvenal. Vamos então com o nosso programa, continuar com o nosso programa. Eu vou pedir agora o vídeo número 10. Vamos mostrar aí um grande jogador de futebol, não só aqui de Mato Grosso, mas do Brasil todo. Vídeo número 10. 10A. Dias sempre foi a imagem do jogador técnico. Foi o grande craque do time nos anos de 1960. Em 1967, foi eleito, então, atleta do ano. Em 1970, conquistou seu primeiro título paulista, atuando ao lado de Gerson e Toninho Guerreiro, entre outros. Pouco depois, em 29 de novembro, foi obrigado a ficar afastado dos campos de futebol, vítima de uma complicação cardíaca, inicialmente divulgada como bronquite e tratamento de torcicolo. Passou quase 2 anos parado, embora fizesse parte do elenco que ganhou o Campeonato Paulista de 1971. Disputou apenas uma partida naquele ano pelo Campeonato Brasileiro. Depois de 523 jogos pelo São Paulo, o 5º maior jogador que mais atuou pela equipe e o 3º em anos de permanência no clube, ganhou passe livre em 26 de setembro de 1973, apesar de a diretoria ter passado algum tempo negando essa possibilidade. Depois de uma passagem rápida pelo CEUB de Brasília, que defendeu no Campeonato Brasileiro de 73, foi para o Jalisco de Guadalajara, no México, clube que defendeu por 3 anos, ganhando ainda o prêmio de melhor atleta estrangeiro de 1974. Ao voltar ao Brasil, ainda defendeu o Clube Esportivo Dom Bosco de Cuiabá, no Campeonato Brasileiro de 1978, e o Nacional de São Paulo, até se aposentar no fim da temporada. Em 1987, foi convidado para ser instrutor de futebol para sócios do clube. Aí está aí a foto do Roberto Dias, do Clube Esportivo Dom Bosco. Em 25 de setembro de 2007, sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi levado então ao Hospital das Clínicas em São Paulo, não resistiu e faleceu no ano seguinte. Roberto Dias, então, nasceu em 1943 e faleceu em 2007. Aí está a foto do Roberto Dias no estádio Governador José Fragelli. Segundo o nosso querido amigo Sérgio Santos, como sempre, o Roberto Dias estreou no Clube Esportivo Dom Bosco no dia 18 de 2 de 1978, numa partida contra o Operário de Vaza Grande, num empate de 1-1. O Dom Bosco jogou com Wilson, Tuca, Zé Luiz, Polaco e Serginho, Roberto Dias, Fidelis e Vargas, Gonçalves, Adilson e Pelego. O time do Operário de Vaza Grande com Ronaldo, Joilson, Misael, Osmar e Adeilton, Lulinha, Renato e Joel Diamantino, Adavilson, Pelezinho, Djalma e Chiquinho. Timaços, hein? Agora eu vou mostrar para o torcedor do Clube Esportivo Dom Bosco, especialmente para você que é torcedor do Dom Bosco, um vídeo, o vídeo 10B, que é uma entrevista com Roberto Dias. 10B. Eu era um jogador de ataque, de meio de campo, que depois eu recuei para zagueiro. Mas eu sempre fiz gol porque eu cobrava falta e pênalti no São Paulo, né? No início de carreira, logo depois. Jogadas mesmo, eu não fiz muitos gols, não. Fiz alguns gols. Mas eu, quando fazia gol, sei lá, eu me perdia, eu me descontrolava. É um momento de êxtase, olha, não sei se cada palavra, sei lá, eu vou falar, mas
acho que é o orgasmo do futebol, sabe? A pessoa se descontrola, a pessoa... você vê atleta, eles fazem cada coisa que é... Sei lá, pedir para ele fazer amanhã, ele morre de vergonha, ou ele não tem coragem, ou qualquer... Mas eu fiz alguns gols, fiz gol contra o Palmeiras, Morumbi lotado, um gol de falta no Leão. Eu não sabia se corria, se saltava. Eu lembro bem desse gol, porque foi logo na minha volta, que eu fiquei 2 anos parado. Eu fiz um gol no Leão de falta. E eu não sabia se corria, se saltava. Eu sei que na hora H eu pisei no pé de alguém, gritaram, eu fiquei preocupado, também queria comemorar. Se olha a torcida, aquela gritaria, sabe? É uma coisa que realmente é incontrolável, sabe? É incontrolável. Eu admiro muito o Viola, e ter aquela frieza de comemorar o gol. Eu acho, dou os parabéns para ele, porque realmente naquele instante do gol, a pessoa lembrar de homenagear alguém, de fazer alguma coisa, é realmente... Porque eu fico um bobão, sabe? Eu perco o controle, entendeu? Eu realmente, quando eu fazia gol, eu era meio bobão. Salve o time Dom Bosco, salve o clube da colina, a vitória está conosco e a torcida está por cima. Salve, salve o time Dom Bosco, salve o clube da colina, a vitória está conosco e a torcida está por cima. Dom Bosco é tradicional, seu clube não tem rival. Cada um de visita da cidade e tem autoridade para ser o maioral. Salve, salve o time Dom Bosco, salve o clube da colina, a vitória está conosco e a torcida está por cima. Salve, salve o time Dom Bosco, salve o clube da colina, a vitória está conosco e a torcida está por cima. Dom Bosco é tradicional, seu clube não tem rival. Cada um que visita da cidade e tem autoridade para ser o maioral. Vive, hurra! Foi um grande craque, né? Você chegou a ver ele jogar? Demais. Aqui? O Roberto Dias, ele é uma daquelas incógnitas que tem no futebol brasileiro. Eu não sou muito fã de seleção brasileira, Paulo, porque ela nunca é a seleção brasileira. Ela é a seleção do técnico de plantão. É. Ele nunca convoca a seleção brasileira. E de Ele quem convoca está aquele no que ele- comando da CBF. Justamente. Tem 2 casos na história, e um deles é de Roberto Dias. Eu não entendo como é que Roberto Dirceu Dias Lopes. não jogou a Copa de 62, não jogou a Copa de... Ele foi convocado em 66, mas não jogou, e não jogou a Copa de 70. Ele era o melhor zagueiro que tinha no Brasil na época. Zagallo improvisou Piazza, mas não convocou o cara. É a mesma coisa de Canhoteiro, também do São Paulo. Canhoteiro era considerado o Garrincha da esquerda, jogava demais e nunca foi convocado para a seleção brasileira quando era disputa de Copa do Mundo. Certo. Tá entendendo? O seu Zagallo, que era sempre mais enturmado com a elite da CBF, da CBD na época, tá entendendo? Zagallo conseguiu disputar a Copa de 58, Canhoteiro não foi. Canhoteiro era endiabrado, era outro Garrincha que nós tínhamos, pessoal que pelo lado esquerdo. Então tem certas coisas no futebol brasileiro que eu não consigo entender. E Roberto Dias é um desses casos. Tá entendendo? E não sei se você sabe, Roberto Dias era o primeiro e o único jogador que tinha estátua no Morumbi. Esse foi um dos maiores ídolos da Ídolo de São torcida Paulo. São Paulina, chama-se Roberto Dias. E eu vi ele jogar no Dom Bosco, depois ele veio como técnico. Ah, ele Cara, veio aqui como técnico, não lembro disso. Era espetacular Roberto Dias, jogava demais. Jogava muito, né? E nessa época também o Dom Bosco trouxe Rildo, né? Rildo, Rildo foi um craque. pouquinho antes, mas veio aqui jogar. Rildo muito no lateral do craque. Dom Bosco.
Por falar em Dom Bosco, ontem aconteceu uma reunião na Federação Mato Grossense de Futebol e dias atrás, aqui mesmo no nosso programa, no Bola e Amigos, houve uma fala de um representante do Clube Esportivo Dom Bosco aqui em relação à união dos clubes tradicionais de Mato Grosso. E ontem, no Conselho Arbitral da Federação Mato Grossense de Futebol, em relação à Copa, né, a participação dos times de Cuiabá na Copa da Federação Mato Grossense de Futebol, um dirigente do Clube Esportivo Dom Bosco disse não à participação do Misto Esporte Clube nesse campeonato. O Odinei Miguel de Arruda passou para a gente uma nota realmente repudiando essa atitude do Clube Esportivo Dom Bosco, porque o Misto Esporte Clube está com o time já pronto para participar da segunda divisão e poderia muito bem com esse time participar dessa Copa que anteriormente era chamada então de Copa Governador. Infelizmente o Misto Esporte Clube não vai participar porque o Clube Esportivo Dom Bosco votou contra a participação do Misto Esporte Clube na mencionada Copa do Conselho Arbitral da Federação Mato Grossense de Futebol. Uma pena, né? O que foi dito aqui não foi cumprido lá. O Misto poderia estar muito bem participando dessa competição. Seria mais uma competição para o Misto Esporte Clube. Lamentamos pelo acontecimento. Bom, conversei, estou tentando um contato aqui com o meu querido amigo Satu, o Saturnino, que com muito êxito organizou a exposição 72 anos do Operário de Várzea Grande, lá no shopping da cidade, no shopping Várzea Grande, que estava marcado para um encerramento hoje, mas o sucesso, Zeca, foi tanto, você vê que as pessoas estão apaixonadas por essa questão. Você já foi lá, Francisco? Já foi lá visitar a exposição do Operário? Já, muito então, bonita, show, muito bem né? organizada. Então, aí, olha só, estava marcado para o encerramento agora. Você foi lá, Zeca? Ainda não fui, Paulo. Então, estava marcado para o encerramento agora, hoje, e aí a diretoria do Shopping Várzea Grande, diante de tanto sucesso da exposição, a procura muito grande, muita visita, eles resolveram, então, prorrogá-la. Então eu quero parabenizar o Saturnino e as meninas que trabalham com ele. Vai prorrogar a exposição, que maravilha, um sucesso absoluto. E nós vamos então aqui dar continuidade a esse apoio ao Saturnino na exposição 72 anos do Chicote da Fronteira. E um detalhe, hein? O Sérgio Santos, nós fizemos aqui, não sei se você estava nesse programa, meu caro Zeca, nós demos a dica para o Sérgio Santos, olha, tem que fazer a exposição do Misto Esporte Clube. O Sérgio Santos recebeu, então, todo o apoio da diretoria do Misto Esporte Clube para ser, então, o curador da exposição do Misto Esporte Clube. Sérgio Santos, você tem que vir aqui no programa para falar sobre essa exposição. Francisco, Zeca, todos nós vamos ajudá-lo nessa empreitada. Com certeza. Hein? Né, com Francisco? certeza. Sérgio Santos está devendo essa O visita Sérgio aqui ao Santos seu vai parar com programa. essa coisa de vergonha. De vergonha, tem que ser sem vergonha, né? Fanaia, outra coisa, eu gostaria de mandar um abraço pro amigo Dito Mário, que está Dito assistindo. Mário, gente viu? boa. Grande abraço, Dito Mário. Dito, um grande abraço, Mistense de Chapecruz. Eu quero mandar um abraço então para o Odinei Miguel de Arruda, que é o embaixador do Misto Esporte Clube nos Estados Unidos da América, não perde um programa. Tá dado o recado, Odinei. Uma lástima realmente essa decisão do Dom Bosco realmente em votar contra a participação do Misto Esporte Clube na Copa. Eu quero então agora, dando continuidade então a essa nossa campanha para estimular a visitação pública
ao shopping Várzea Grande para visitar a exposição do Operário 72 anos, eu vou chamar então o vídeo número 12, que é mais um jogador que aderiu à campanha, que jogou pelo Operário. O vídeo número 12 do jogador Adrisson. Bom dia a todos, especial a torcida operariana. Eu, como a maioria dos jogadores, começamos, né, sempre na mesma cidade de nascimento. Eu, como sou oriundo da cidade de Cáceres, comecei a jogar futebol na década de 90. Participei lá por 3 anos do Campeonato Mato Grossense, jogando pelo Cáceres Esporte Clube. Quando, à época, fizemos alguns jogos contra o Operário, Várzea Grande, e eu tive o privilégio, a satisfação de ter sido observado à época por seu Orlando Antunes, então supervisor do Operário naquela época, né? Presidente seu Roberto Martins. E me fizeram um convite para vir para Várzea Grande, fazer uns testes aqui à época. Iria começar o campeonato estadual naquele período de fevereiro, março, né, que era naquela época. E eu aceitei o convite e vim. Graças a Deus, tive a felicidade de, naquele ano de 94, com um time brilhante que tinha o Operário, o Sr. Roberto conseguiu montar naquele ano, trouxe muita gente do Rio de Janeiro, trouxe pessoas de Minas, né, e já tinha uma base pronta aqui de jogadores oriundos do Dom Bosco, do Misto, que se juntaram e formou o Clube Esportivo Operário daquele período. Então, o time era tão bom que eu posso dizer que nós jogamos mais de 20 partidas, nós perdemos 3 a 4 partidas naquele período no campeonato estadual. E eu digo sempre, a minha posição não era fácil, né? Jogava de lateral direito e lateral esquerdo. Digamos que eu era o sombra, o 13º jogador do treinador. O Búfalo Gil, que estava comandando a época. O lateral direito era José Nilson e Ricardo Arandu, lateral esquerdo. Excelentes jogadores. E eu era o 13º. Todos os jogos entrava na função de lateral esquerdo ou lateral direito. E graças a Deus, ao final do campeonato, tivemos a satisfação de nos tornarmos campeões estadual do Mato Grosso, pela equipe do Operário. Um grande campeonato, uma grande disputa. O Verdão dava gosto de ver aquela época, torcedor apaixonado que sempre se fazendo presente lá para prestigiar o nosso clube. Além do Operário, você ficou quanto tempo no Operário? No Operário eu cheguei em janeiro de 94 e joguei até o segundo semestre de 96. Disputamos nesse período, joguei nesse período 3 campeonatos estaduais, 2 Série C, inclusive com o nosso saudoso Éder Tax, né, que era o comandante do time nessa época, no segundo semestre da Série C, e 2 Copas do Brasil, na qual o Operário não teve muito sucesso, mas entrou em evidência naquele momento, se incorporando ali aos grandes times do Brasil, né? E para mim foi muito satisfatório ter participado dessas conquistas do Operário. Quando você veio de Cáceres para o Operário, você era jovem ou já era um jogador Então, com idade avançada? já cheguei com uma idade um pouco avançada. Você encerrou a carreira depois aqui do Operário? Não, eu sou nascido em 1971. Certo. E já iniciei um pouco tardio no futebol. Entendi. Em Cáceres tinha, talvez você até o conheça, o seu Dom do Tremendão. Ah, tá. Eu sei quem é, o falecido. Falhou a memória agora. Iniciei com ele e joguei alguns campeonatos amadores e fui para o profissional. Na época do Dr. Pedro Henrique, presidente de Cáceres. Presidente de Cáceres. E nesse período que eu vim para o Operário, eu já cheguei aqui com 24 anos, né? 24 anos de idade. Então uma idade já um pouco avançada para o atleta profissional de futebol, né? E quanto mais cedo ele chega nos grandes centros, mais oportunidades e talvez um sucesso maior, né, poderia ter tido na carreira.
Mas, assim, a gente se sente satisfeito por Deus ter nos colocado, né, naquele período e a gente ter desempenhado bem o que a gente se comprometeu a fazer. Então, isso a gente fica muito grato ao Clube Operário Esportivo Varzagrandense por esse período que nós passamos aí juntos. Aí você criou raiz aqui. Isso. Aí não retornei mais para minha cidade natal, que é Cáceres, né? Estou em Cuiabá, estou em Várzea Grande desde de 94. Sempre acompanho as coisas do Operário. Fiz muitos amigos nesse período, inclusive temos grupos de WhatsApp no qual a gente se comunica sempre, graças a esse período aí do futebol, que nos proporcionou essas amizades longínquas, né? Adilson, qual é a importância desse trabalho que o Satu está fazendo para resgatar esses contatos e jogadores do Operário para comemorar esses 72 anos do Chicote da Fronteira? Vamos dizer assim, o Satu ainda é um daqueles abnegados, né, apaixonados pelo futebol, em especial pela história do Clube Esportivo Operário Varzagrandense. Infelizmente são poucos que têm essa magnitude de saber reconhecer o que foi o passado do clube. E o Satu, eu só tenho a parabenizá-lo, né, porque é um camarada que a gente está vendo o esforço dele para reunir toda a história, todo o acervo, desde o início, desde o primeiro jogo, desde o primeiro gol. A gente sabe que isso não é fácil, isso demanda tempo, né? Então o Satu, eu só tenho a parabenizá-lo por estar aí conseguindo reunir um grande acervo para fazer essa exposição aí e relembrar toda aquela história passada, presente e quem sabe futura do Clube Esportivo Operário Varzagrandense. Muito obrigado, Adilson. Para mim foi um prazer falar contigo, Fanai. Conterrâneo, eu não sabia, né? Que você também era lá da região de Cáceres e para mim é uma satisfação poder conhecê-lo pessoalmente. Já ouvi falar muito do teu nome, né? Mas ainda não tinha tido contato. Para mim é uma satisfação ter falado contigo. Para mim também, igualmente. Obrigado, hein? Tchau. Tá aí, portanto, o Adilson, grande Adilson, jogador ex-jogador do Operário de Várzea Grande. Estamos recebendo a visita aqui do meu querido Jander Ruela. Opa! Eu esqueci de falar também de um belo trabalho que foi feito também do nosso querido Antônio João Gomes Costa, o Lindo, que também fez um resgate lá do pessoal da rua 24 de outubro, esteve comigo aqui. Estamos encerrando o programa. Zeca, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Paulo. Eu queria aqui, Paulo, registrar um agradecimento meu para uma pessoa que possibilitou que esses dois livros se tornassem realidade. Porque você já deve ter acompanhado que é muito difícil você fazer cultura aqui em Cuiabá. Sem dúvida. É muito difícil. Então você depende muito das pessoas que estão predispostas a te ajudar e que compreendem a importância daquele trabalho. Eu quero aqui de público agradecer ao deputado Allan Kardec, que através de uma emenda dele possibilitou que esses dois livros se tornassem realidade. Mas eu, mais uma vez, Paulo, fico muito feliz de participar aqui do seu programa e ter colaborado de alguma forma, ajudando a mostrar principalmente a juventude do que foi, a importância que o nosso futebol teve, não só dentro de Cuiabá, como no Mato Grosso, até mesmo a nível nacional. Abração, e participar do seu programa ao lado do Chico, para mim é uma honra. Valeu. Uma honra minha aqui, uma honra do nosso programa, do Bola e Amigos, do Rosanil Luiz, do nosso querido Jander, receber também o nosso querido Francisco das Chagas. Muito obrigado, Fanaia, por essa oportunidade fantástica e memorável de estar aqui no seu programa, ao lado do conceituado escritor Zeca Tenuta. É um momento que fica para sempre registrado em minha memória, né? Te agradeço muito, foi muito bom estar aqui, mais ouvindo, né, do que participando, porque o futebol é a praia do Zeca Tenuta e sua praia, né? Mas eu, no campo da história, a gente acaba percorrendo também esse caminho. Tem um outro grande escritor também, é o nosso querido Jander, Nonô Rio Abaixo. Chega aí, Jander, dá um abraço pra turma aqui, vem cá. Ó, Jander Ruela. E aí, Jander, beleza? Nesses minutos finais. Fazer aquela visita para você, né? Opa!
galera toda. Aí, beleza, obrigado pela... Na quinta-feira passada eu fiquei de vir, não consegui sair da Mas clínica, né? na quinta-feira passada foi feriado. Ah, lembra que eu fiquei de Agora pegar tem o livro feriado, com você, né? Obrigado pela e visita. E um prazer conhecê-los pessoalmente, né? Porque estava assistindo o programa. O Jander escreveu esse livro aqui, Nonô Farol Baixo, que conta a história daquele cuiabano tradicional que tomava todas e saía pelos bairros da cidade. Muito legal também. Rio abaixo, rio acima, rio abaixo. Então, nós estamos aqui no final do programa, encerrando o programa. Eu que agradeço a obrigado gentileza pela tua presença. Muito feliz de estar aqui com você. E você prometeu um livro para mim que era me pegar. Não, tá aí, tá aí. Então tá aí, isso aí, tá aí no meu carro. Obrigado, Grande Jander, abraço a todos. pela sua presença, obrigado a todos. Telespectador amigo, estamos no final do nosso programa. Muito obrigado a todos pela participação. Juvenal, Bosco de la Mônica, todo esse pessoal que fica mandando aí o alôzinho pra gente. Não dá para responder tudo aqui, tá? Mas daqui a pouquinho, chegando em casa, com calma, com tranquilidade, responderei a todas as mensagens que foram enviadas. Um grande abraço, até semana que vem. Obrigado, Rosenil Luiz. Obrigado, meninos, Leandro, Weiner e Joilson, pelo show de bola de cobertura técnica. Valeu, garoto. Um abraço. Tchau.